O artigo 169 e 170 dispõe sobre outras modalidades de apropriação. O artigo 169 vai falar efetivamente da apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Diz o artigo 169: apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Esse é um artigo muito interessante porque quase ninguém sabe que essa modalidade de crime existe. Imagine vocês a hipótese de alguém encontrar na rua um pertence de alguma outra pessoa e efetivamente se apropriasse desse pertence, digamos uma nota de 20 reais. Todos sabemos que todos os reais existentes na face da terra têm um dono e que efetivamente se ele está na rua, a probabilidade maior é de que ele tenha perdido esse dinheiro e não efetivamente que ele tenha se livrado desse dinheiro. Então não seria o caso, por exemplo, de res derelicte, ou coisa abandonada, o que nos levaria ao caso efetivo de ficar muito difícil alegar o erro de tipo do artigo 20 nesse caso, dizendo, por exemplo, que a gente não tinha conhecimento de que a coisa era alheia, porque efetivamente coisas de valor não são deixadas na rua todos os dias. De fato, o que ninguém sabe efetivamente é que essa modalidade de delito tão corriqueira ela efetivamente é capaz de impor a pena, muito embora a eficácia desse delito ela pode, de fato, ser muito comprometida pelos costumes. Afinal de contas, quem de nós, ao encontrar coisa cuja propriedade não pode conhecer, por exemplo, uma nota de 50 reais, uma nota de R$ 1, que seja, ou R$ 2, vai efetivamente se dirigir à delegacia de polícia para que o policial instaure o inquérito e efetivamente possa apurar a propriedade daquela coisa ou efetivamente comece por conta própria uma investigação do tipo quem perdeu 50 reais. Efetivamente, esse tipo de circunstância poderia levar, de fato, a um interessante problema jurídico, porque nem poderíamos aqui alegar a ausência de dolo, já que provavelmente a coisa é de outra pessoa e o agente dela se apropriou. Uma situação que eu posso descrever da perspectiva prática, em que efetivamente não houve efetiva instalação do inquérito, mas houve uma ameaça de instalação de inquérito, é o caso de alguém que encontrou uma garrafa térmica dentro de uma sala de aula e efetivamente a garrafa térmica não tinha nome, não tinha dono e uma pessoa efetivamente dela se apropriou, né? E aí fica claro que o problema aqui é saber se essa pessoa se apropriou daquela garrafa conhecendo o proprietário, e aí seria uma apropriação, um furto propriamente, não uma apropriação, né? Porque conhecia o proprietário e não tinha nem a posse nem a detenção da coisa, ou se efetivamente a coisa veio ao seu poder por erro, né? Alguém que, por exemplo, esqueceu no veículo do Uber um determinado objeto de valor e aí o Uber vai e não podendo identificar o passageiro acaba se apropriando, o motorista acaba se apropriando daquela coisa, por exemplo, um anel, por exemplo, um brinco, e aí de fato nós estaremos diante dessa modalidade delitiva. Muito interessante também que isso poderia se aplicar até mesmo a uma carteira com o nome identificado da vítima. E nesse caso a gente não teria sequer como falar que esses crimes teriam a mesma culpabilidade. Percebe que essa variação de culpabilidade ela também não encontra respaldo nessa norma, claramente obsoleta. Por outro lado, também, muito dificilmente ensejaria ação penal ou inquérito policial de qualquer natureza. O parágrafo único diz que na mesma pena incorre quem? Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo ou em parte da cota que tem direito o proprietário do prédio. Se refere àquela cota que o Código Civil descreve, e aqui, portanto, se trata de norma penal em branco, daquela cota a que o dono do prédio tem direito quando o tesouro é encontrado na terra alheia, né? E aqui, efetivamente, o tesouro pode ser qualquer coisa que tenha valor. E aí a pessoa fica, efetivamente, antes de anunciar o achado, retira uma pequena parte para aí sim apresentar um teor diminuído da coisa achada em prédio alheio, né, do tesouro achado em prédio alheio. E no inciso 2, quem acha a coisa alheia perdida dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Veja que a lei é específica ao ponto de dizer o prazo em que a pessoa deveria se dirigir à autoridade competente para
fazer a devolução. E fica a questão de saber qual é a autoridade competente. Nós não temos um órgão de achados e perdidos na sociedade, não é? Então nós deveríamos nos dirigir à delegacia de polícia como forma de nos anteciparmos a qualquer tipo de dúvida quanto à idoneidade moral de quem assim achasse uma nota de R$ 50, ou por qualquer outra razão, efetivamente pudesse se apropriar de um semovente que, ao furar a cerca, acabou por ficar no seu terreno, e aí nós estaríamos diante da modalidade do caput, do artigo 169. Essas são questões a serem debatidas, a serem discutidas, e efetivamente, para completar essa circunstância toda essa questão, como na maior parte dos crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, nós estamos diante de um caso em que se aplica, por força do artigo 170, a todos os crimes desse capítulo, que trata das apropriações indébitas, o mesmo disposto no artigo 155, parágrafo 2º, ou seja, furto de coisa de pequeno valor, quando o agente é primário. E aí, efetivamente seria o caso do perdão judicial ou da aplicação somente da pena de multa.